E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. E hoje, como você está podendo ver aí na imagem, hoje eu vou estar te ensinando algumas maneiras de você conseguir, de fato, estar desenhando e sombreando com caneta. Por que que é legal você desenhar com caneta, né? Primeiro, antes de eu começar aqui, de fato, a te ensinar as técnicas, eu vou falar aqui por que é muito legal você desenhar com caneta. Primeiro, porque desenhar com caneta você ganha confiança no seu desenho. O cara que desenha com caneta, ele não tem medo de mais nada. Essa é a verdade. Por quê? Porque ele já não tem medo de errar. A caneta, um princípio muito importante que a caneta faz com a gente é mostrar onde que a gente erra. E isso para a gente que está aprendendo, que está estudando o desenho o tempo inteiro, é muito importante você seguir esse caminho de desenhar com caneta. Por exemplo, aqui eu vou mostrar, eu até mostro, eu gosto de ficar mostrando meu sketchbook, né, minhas artes aqui para você. Então, assim, esses desenhos eu fiz hoje, eu esbarrei aqui na câmera, deixa eu ajeitar a câmera aqui rapidinho. Espera aí. Aí, beleza. Esses desenhos aqui eu fiz todos com caneta, alguns com a brush, eu não vou estar falando muito nesses aqui, mas alguns eu fiz com esboço. Vejam como que esse desenho aqui, ó, foi feito com caneta, todos feitos com caneta esferográfica, tá? Que é uma caneta Bic normal, esferográfica porque ela tem uma bolinha que fica girando ali na ponta e ela vai despejando essa tinta no papel. É muito importante você treinar esse tipo de desenho com a caneta, porque, como eu já falei, ela te dá confiança. Aqui tem um sombreado com caneta que eu fiz, ó. E eu vou estar entrando em detalhes a partir de agora aqui com vocês nesse novo vídeo, beleza? Vamos lá. O que você tem que entender a princípio? Que existem tipos de sombreados, tá? Não tem como eu te ensinar a sombrear, a você manusear uma caneta, se você não entende e não sabe quais são os tipos de sombreados. E para isso, eu vou fazer aqui uma comparação com o desenho a lápis, tá? Grafite. Eu vou comparar isso porque para você entender que determinados sombreados não tem como a gente fazer com caneta, com a caneta, tá? Com lápis a gente já tem como. Assim, da mesma maneira, tá? Eu vou fazer algumas observações aqui importantíssimas que é para você entender essa diferença, beleza? Lembrando, desenhar com caneta é aquela coisa, você vai desenhar e o erro vai ficar aparecendo. Então, se acostume a sempre deixar a mão bem levinha, não forçar muito, deixar treinar um pouco antes, né? Eu vou fazer alguns treinamentos aqui com você também. E é isso. Sempre as dicas que eu dou aqui é super importante que você faça aí na sua casa, para você ver se realmente isso que eu estou falando vale para você. Eu sempre gosto muito de falar com meus alunos que o que eu falo não é uma regra rígida, não é a lei a ser seguida. É muito da minha experiência como artista, da minha experiência com a prática do desenho por mais de 20 anos já, desenhando, ensinando, né? Então, é isso. Eu vou fazer aqui algumas coisas. Já peguei aqui um lápis para mostrar para vocês, mas antes disso, eu tenho que tomar aqui meu café, porque senão eu fico meio lento. Beleza. Eu peguei aqui, eu não sei se vai aparecer muito bem aí para vocês. Eu peguei aqui um 4B da Faber-Castell, tá? E eu peguei também uma ferramenta que quase todo desenhista conhece. Se você desenha e ainda não conhece o esfuminho, esse aqui é um esfuminho, um rolinho de papel, ele é feito de papel, né? E a gente limpa na lixa. Depois eu até posso mostrar isso em outro vídeo para você. Tá com a pontinha suja, tá? O que acontece? Quando a gente desenha com lápis, imaginem que aqui eu vou botar aqui a prancheta embaixo, só para esse vídeo aqui. Deixa eu botar aqui. Aí, beleza. Por que eu botei a prancheta embaixo? Porque aqui a superfície também influencia. E essa folha é uma folha sulfite.
é uma folha bem lisa. Então isso também vai te influenciar demais na hora de sombrear com lápis e com a caneta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então o que acontece? Quando você faz um sombreado com lápis, eu consigo fazer diversos tipos de sombreados diferentes. Eu consigo fazer um sombreado que a gente chama de achurado, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Achurado. Vem de achura, de riscos. Então, quando eu faço um desenho com riscos aparentes, aqui você consegue ver os riscos, né? Tá? Eu consigo sombrear e fazer desenhos com achura. Umas achuras mais certinhas, mais clássicas. Isso a gente usa muito em nanquim, tá? Com a caneta de nanquim com as espessuras diferentes. Isso também é um assunto para outro vídeo, mas é só para você entender. Então, assim, é um estilo de desenho mais clássico. Esse tipo de achura é uma achura mais limpa, mais clássica, e existe a achura bruta. O que seria a achura bruta? Uma achura mais... não é desleixada. Um pouco sim. Mas assim, eu faço de uma maneira que ela fique menos certinha, tá? Fazendo uma analogia com a caneta, a gente sombreia, na verdade, basicamente quase todos os desenhos. Quando você for sombrear com caneta, você vai sombrear achurando, fazendo riscos. Ó. Zonas mais escuras você passa mais vezes, zonas mais claras você passa menos vezes e também com menos força. Aqui não está fazendo tanto, aqui já tem um degradê, e vocês podem notar também a diferença de brilho. Tá? Esse brilhozinho do grafite é um brilhozinho meio chato. O grafite é até um pouco difícil de eu fazer os vídeos aqui para vocês no YouTube, porque eu não consigo, eu tenho que gravar com a inclinação assim, até desfocou aqui, tá? Mas a gente grava também. O que você tem que entender? Que existe, então, o sombreado achurado, que são riscos, tá? Com a caneta, basicamente, quase todo desenho que a gente for fazer, o sombreado vai ser achurado, beleza? Só que é o seguinte, tem muita gente que chega para mim e pergunta, mas Enésio, tem como eu fazer um sombreado mais liso, mais homogêneo, sem risco na caneta, como se fosse um lápis sendo esfumado? Então aqui, ó, existe um segundo tipo de sombreado no desenho, que é o sombreado esfumado, onde a gente não deixa o risco aparecendo. Ó. No lápis, é muito fácil da gente fazer isso, porque a gente dá uma achatada na ponta e a gente passa o esfuminho como uma ferramenta de deixar esse sombreado mais homogêneo. Vejam a diferença desse para esse, tá? Esse sombreado aqui, a gente chama ele de esfumado. Tem um terceiro tipo de sombreado que eu chamo de granulado no grafite. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só que essa folha aqui talvez não vá mostrar tanto. Eu tenho uma folha aqui com o granulado dela um pouco maior. Tá mostrando na câmera aqui maior. Essa folha é uma folha Canson para desenho e ela tem uma textura um pouco mais granuladinha. Isso que é importante você entender. Quando você já deve ter visto na internet, se você desenha, com certeza, pessoas, artistas que fazem desenhos hiperrealistas com caneta, sem o famoso achurado, sem o famoso risquinho. Elas utilizam folhas com o granulado muito grande, elas não usam folhas lisas. Esse é um dos macetes que você tem que ter na tua cabeça, tá? Eu vou mostrar aqui, nessa folha, o terceiro tipo de sombreado, que é o esfumado, que é o sombreado granulado. Se você olhar aí, ó, eu vou botar aqui um do ladinho do outro. Essa folha é muito boa, porque ela mostra bem nítido o que é um sombreado granulado. Olha a diferença desse para esse para esse. Esse sombreado aqui a gente chama de granulado. Se eu quisesse fazer um desenho só assim, eu conseguiria com o grafite, tá?
granulado, beleza? Granulado porque tem esses pontinhos, esse negocinho branquinho aqui da folha, beleza? Só que é o seguinte, aí agora eu vou entrar na caneta, que eu não quero focar no lápis, para a gente não misturar aqui uma coisa com a outra, para não ficar confuso o vídeo. E eu vou usar essa folha aqui para vocês verem. Então assim, se eu quero fazer um sombreado liso, totalmente lisinho, sem marca nenhuma de risco, eu vou ter que utilizar uma folha mais granulada. Caso você queira fazer um desenho mais achurado, como é o meu caso, eu gosto, eu não ligo. Eu não me ligo muito em fazer sombreados lisos com a caneta. Eu vou na chamequinho, no papel sulfite, na folha lisa mesmo. Não tem problema nenhum. Aqui nos meus desenhos de estudo, eu estou fazendo até os desenhos mais de contorno, na verdade, sem muito achurado, né? E quando eu faço achurado, eu uso a minha brush, então não tem tanto problema. Então aqui, o exercício é o seguinte, você pode pegar qualquer caneta, eu tenho aqui uma Bic também, ó, azul, tá? E é importante também você ter uma... Eu vou fazer um sombreado aqui, ó, como se fosse um esfumado, a gente não vai esfumar, você não usa esfuminho com a caneta, tá? Você não usa esfuminho com a caneta, fica atento a isso aí. Então a gente vai fazer um sombreado esfumado com a caneta. Com caneta. É trabalhoso. Você tem que ter uma folha granulada, como eu falei. Eu vou botar essa folhinha aqui embaixo, porque minha mão tá pegando aqui em cima. Esse é um dos macetes, ó. Tá? E agora, tá dando pra ver legal? Tá. O que você tem que pensar? Ó, já sujou aqui um pouco. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa sua mão bem leve. Como se fosse um pêndulo. Como se fosse um pêndulo. Ele tem que ir e voltar. Tá? É como se você estivesse fazendo pelo. Assim, ó. O tempo todo. Aí você vem aqui, ó. Bem levinho. Você entra e sai. Entra e sai. Ó. É um trabalho meticuloso. Nós não tem que ter pressa nesse tipo de sombreado com a caneta, tá? Você, aqui, ó, conforme eu for passando, a minha mão já ficou mais leve. Eu fui treinando aqui mesmo. E eu posso cruzar também, ó. Esse é um bom treinamento para você fazer. Ó. O outro lado. Outra dica importante. Uma superfície mais macia embaixo. Então, ó, eu vou tirar aqui. Vou deixar aqui assim para vocês verem bonitinho. Sempre deixe uma superfície mais... E uma folhinha de teste. Isso aqui é uma folhinha de teste que eu tenho. Tá? Então aqui, ó. Veja como que agora eu tenho mais confiança de vir fazendo o sombreado. Mesmo ela granulada, ainda dá uns risquinhos, tá? Ela ainda dá uns risquinhos, então assim, você tem que vir com bastante sutileza, bem levinho, ó. Se você inclinar um pouquinho também a caneta, fica um pouco melhor. Ó. E você pode fazer riscos cruzados também. Eu, particularmente, eu não curto muito sombrear realisticamente liso, fazer um hiperrealismo, um realismo bem elaborado com caneta. Eu gosto de já deixar umas marquinhas. Se você quiser, eu tenho um... Não é no
No YouTube não, acho que é no meu Instagram. Ah, lembrando, se você quiser me seguir lá no Instagram também, tá? Eu não estou tão aparecendo tantas vezes lá no Instagram. Eu tô mais focado aqui com vocês. E aqui, ó, eu continuo fazendo bem levinho. Aqui na zona de luz total, ó. Eu acho que já ficou bom, né? Então, assim, o que que você tem que entender? Que quando você vai sombrear, deixa eu tomar mais um cafezinho, senão ele vai esfriar. Com a caneta, dependendo do que você quer fazer, de como você quer fazer, você pode desenhar de uma forma mais bruta ou de uma maneira mais lisa, tá? Eu gosto dessa maneira mais bruta, um achurado mais bruto, por quê? Aí agora eu vou explicar aqui para vocês porque esse tipo de desenho aqui, ele, para mim, ele dá muito... Eu sei fazer o realismo, o hiperrealismo, o realismo. Depois eu posso fazer um vídeo explicando essa diferença para vocês, tá? Vamos lá, rapidinho aqui, só para você não ficar perdido. Hiperrealismo, ele reproduz basicamente tudo que tem na foto. Imagina que tem uma foto, imagina que tem o meu rosto, a pessoa vai pintar o meu rosto, tirou uma fotografia com a resolução altíssima e ela vai reproduzir tudo, os poros, os pelinhos brancos da minha barba, esse pelinho que está do lado de fora aqui, que eu tenho que cortar, tudo, sem... A pessoa não tem margem para interpretação. A interpretação dela vem da fotografia. Por isso que é muito importante. Existem críticos que dizem que hiperrealismo não é arte. Eu digo que é arte, mas você tem que ser o autor. Eu digo que, assim, na minha opinião, tem que ser que o autor que está fazendo aquela imagem, ele tem que ser o autor da fotografia. Ele tem que mandar, ter uma mensagem daquela imagem, daquele hiperrealismo. Não só pegar uma foto do Pinterest e reproduzi-la. Beleza? Aí a pessoa, Inés, eu achei a foto de tal artista. Eu faço isso, eu fiz muito isso. E ainda continuo fazendo. Muito bonita, não tem problema nenhum. Se você acha que aquela. Se você tem a opinião que aquela foto é artística e você está reproduzindo, 100% arte, vamos para cima. Já o realismo, não estou falando do movimento realista antigo, lá atrás, né? Eu estou falando da arte realista de hoje em dia. Ela tem mais margem para interpretação. Você pode mudar um pouco o cabelo, você não fica tão focado. É uma imagem ainda fidedigna, mas você não foca muito nos mínimos, eu chamo de mínimos. Você não foca no cabelinho, esse cabelinho específico que está aparecendo aqui na minha testa, né? Você só dá uma pincelada um pouco mais grosseira e aquilo já meio que mostra que tem um fio de cabelo ali, tá? Isso é um realismo. E quanto mais vai para um lado, vai ficando menos realista, mais simbólico, quanto mais para o outro, vai ficando mais hiperrealista, tá? O realismo está meio que mais próximo do hiper do que do simbolismo ali, assim, tá? Se eu fiz entender, beleza. Mas comenta aqui embaixo se você quiser saber um pouco mais sobre isso, que aí eu faço um vídeo bem legal explicando isso mais aprofundado. Mas voltando aqui. Então, assim, eu gosto mais de fazer trabalhos, então, realistas. E o sombreado mais achurado, mais bruto, me dá mais liberdade, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, um olho com a caneta, ó, eu já conseguiria... Eu brinco, eu vou brincando entre o hiper, o realismo, aqui, ó. E essa folha, ela é muito legal porque ela me dá uma liberdade muito grande de fazer um sombreado, né? Aqui, ó. Fazer uma construção rápida aqui, ó. Deixa eu botar aqui.
Isso é super importante que você entenda. Aqui, por exemplo, ó, eu já taco direto onde que é a pupila. O branco, o preto, né? O preto mais profundo. Isso já faz com que eu consiga daqui, agora eu só faço tons abaixo desse pretão aqui. Tem artista, às vezes eu ensino que você tem que começar pelo mais claro, mas existem ocasiões que é legal você começar pelo mais escuro. Aqui é uma delas. E aqui, ó, eu gosto de vir do mais clarinho, deixar esse brilhozinho aqui dentro dos olhos, ó. Ali. Deixa eu ver se tá ficando bacana. A parte branca dos olhos nunca é branca, né? Aqui eu tô fazendo um bem rapidinho, mais bruto, para exemplificar isso para vocês, ó. Que eu não vou deixar, não vou focar em ter que fazer o sombreado mais esfumado, nem nada disso. Eu não tô querendo te influenciar, um pouco sim, tá? Toda opinião, na verdade, ela tem uma... Querendo ou não, galera, toda opinião ela tem uma linha ali que a pessoa gosta mais, né? Vejam como que o branco dos olhos não é branco, né? Tá? Ai, caramba, Enéas, tá muito escuro. Não, é porque a gente tem que escurecer depois em volta. Tem aqui a pálpebra, ó. Eu não tô desenhando, não tô te ensinando a fazer um olho. Eu tô só demonstrando um tipo de sombreado, como sombrear, tá? E outra coisa, o que é importante você entender, tá? Quando você vai desenhar com caneta, tá? Com caneta. Eu vou fazer aqui uma esfera. Isso eu já tô cansado, eu já falei assim várias e várias vezes aqui. Existe essas linhas aqui, ó, principalmente com a caneta. Se você for sombrear com caneta, com lápis ele some, né? O sentido some. Com a caneta você é obrigado a seguir esses sentidos aqui, ó, da esfera, da forma que você vai sombrear, tá? É muito importante que você siga esse sentido aqui, ó, porque senão vai ficar estranho, não vai parecer que tá entrando, tá saindo, né? Por exemplo, aqui na pálpebra, ó, eu vou fazer um esquema aqui do olho, eu vou pegar uma caneta, eu vou fazer ele aqui do lado, ó, como se fosse um esquema que eu gosto muito, que é para você entender todo o sentido dos olhos. O olho ele é um globo, né? É como se fosse assim, uma capa. A gente tem a bolota, né? Tem a bola, e essa bola ela é encapada, né? Com a pálpebra. Essa pálpebra aqui ela sai, ó, ela vem para frente, aí ela sobe de novo, ela sai aqui para fora, ó. Né? Aí tem aqui, ó, essa bolsinha embaixo. Isso aqui, cara, assim, é depois que eu aprendi isso, esses sentidos aqui, ó, que se você pesquisar em linhas de Langerhans, é assim que escreve, ó. Linhas de Langerhans, assim, ó. Se tiver errado, o Google, ou sei lá onde você pesquisa aí, vai consertar aí para você. São as linhas das fibras musculares da pele. A nossa pele ela é toda cheia de sentido. Se eu franzir a testa aqui, ó,
essa linha aqui é uma linha de Langerhans, que está aqui na minha testa, ó, tá? Se eu fizer assim, ó, as ruguinhas aqui que tá mostrando que a gente tá ficando velho, né? Ó, também, tá? Então, essas linhas são as linhas de sentido do sombreado. Quando você for sombrear, você vai seguir essas linhas. Então aqui, ó, olha agora olha que dica super da hora que eu acabei de te dar. Quando você for fazer essas sombras dentro dos olhos, no nariz, na boca e por aí vai, você vai seguir essas linhas. Eu chamo de linhas de envolvimento também. Olha agora onde que eu vou chegar. Linhas de Langerhans é no rosto, mas numa esfera, num cilindro, tá? Na caixa também, aqui as linhas de envolvimento, que eu falo, já falo aqui 200 mil vezes aqui nos vídeos. Então, quando você for sombrear, principalmente com caneta, e principalmente ainda com caneta de nanquim, tá? Eu vou fazer aqui uma propaganda para um concorrente meu, não é brasileiro. Se você quer aprender a desenhar e assim entender muito mais aprofundado essa técnica de sombreado com caneta de nanquim, assista os vídeos do Alfonso, se chama assim, Alfonso, com PH, Dam. Eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que é com 2 N's, mas canal. Vou botar aqui, ó. Canal YouTube. Eu quero que você aprenda com quem realmente ensina de verdade. Esse cara é muito bom e ele também tem 2 livros, né? Vou falar baixinho aqui, eu tenho esses livros em PDF baixados aqui, tá? Quem quiser entra em contato comigo aí que eu mando, tá? Tem um número no WhatsApp, em um dos meus sites, se você entra naquele número lá, a gente consegue conversar, trocar uma ideia. E é o mesmo número que eu converso com você caso você queira fazer assessoria comigo. Se você quiser aprender diretamente comigo, você pode estar fazendo uma assessoria artística, onde que eu vou te ensinar e vou te dar os conselhos, as dicas, vou te mostrar onde você está acertando, onde você está errando, o que você tem que fazer para melhorar a sua arte e muito mais, beleza? Se você quiser aprender comigo, só está entrando em contato lá nesse botãozinho do WhatsApp. Aqui, ó, eu estou seguindo esses sentidos aqui, tá? Esses sentidos são as famosas linhas de Langerhans. Eu tenho quase certeza que você nunca viu isso na sua vida em arte, em desenho. Todas as minhas pinturas aqui não tá parecendo, não tá, porque meu rosto está cortado, né? Mas as minhas pinturas, eu sigo isso na hora de pincelar. Olha que interessante, né? Aqui, ó, aqui é cultura, meu amigo. Se você quiser cultura artística, né? Se você quiser aprender comigo, já falei, né? Então, você já sabe. Eu venho aqui, ó, bem fraquinho. Eu gosto de deixar alguns rabisquinhos. Eu tenho uma filosofia que desenho tem que parecer. Eu já desenhei muito desenho que não parecia desenho, parecia foto. Deve ser crise artística, não sei. Hoje em dia eu tenho a opinião que pintura e desenho tem que parecer pintura e desenho. Eu acho que o interessante eu gosto muito, eu fico impressionado, eu faço, eu gosto, mas hoje em dia eu não tenho muito saco para fazer o hiperrealismo, tá? Eu sei fazer, só que eu gosto de tirar de dentro, né? Hoje em dia eu não gosto muito de ficar só copiando uma imagem, eu gosto de copiar, mas tendo uma mensagem por trás, né? Estudando, entendendo. Eu estou numa fase agora que eu estou estudando bastante anatomia, como vocês podem estar vendo aí. Vocês estão vendo nos vídeos que eu estou colocando. Aqui, ó, já vou seguindo aqui para cima na sobrancelha, ó. Aí aqui pro lado assim, ó. Aqui é para baixo. Aí eu gosto já deixando uns rabisquinhos assim, ó.
Eu não vou fazer esse olho inteiro, mas eu quero que você entenda como que é o processo, né? Aqui, ó. Aqui já tem um vestígio de sobrancelha que eu vou começar a fazer aqui, ó. Vejam como que essa folha, ela já te ajuda a deixar o sombreado. Galera, de vez em quando vocês não se preocupam, assim, eu começo a falar, tem até uma explicação científica, né? Se eu começo a falar e paro do nada aqui no meio do vídeo é porque a gente está muito ligado no desenho, tá? Então, às vezes eu vou dar uma bugada aqui, eu vou estar falando aqui com você e do nada eu vou parar de falar. Então, não fique bolado comigo, tá? Eu vou deixar assim, eu não quero prolongar muito mais, para o vídeo não ficar tão longo assim. Lembrando que todos os vídeos aqui no meu canal, eles são grandes, né? Eu gosto de depois, olha como que eu gosto de fazer umas coisas assim, ó. Isso já é um estilo que às vezes eu faço. Só para dar uma estilizada, beleza? Fiz isso aqui para você ver, para você entender que, vamos lá, primeiro, é super importante você entender qual que é a folha que você está utilizando. Você quer uma folha mais lisa, você pode notar que tem até uma diferença de cor, né? Ou uma folha mais granulada. Qual o tipo de sombreado você quer fazer? Se você quer fazer um sombreado mais achurado, mais esfumado na caneta, tá? Se você quer fazer um sombreado mais esfumado na caneta, você vai ter que utilizar uma folha mais granuladinha para não aparecer os riscos e você vai ter que fazer um sombreado com mais calma. Todo sombreado esfumado e realista, ele requer mais calma. Se você fizer rápido, vai ficar uma merda, vai ficar ruim. Então, assim, você tem que seguir conhecimentos que vão de fato fazer o seu desenho ficar do jeito que você quer, tá? E conhecimento em arte e na vida é poder. Se você tem os conhecimentos certos, com certeza você vai se dar bem. Então foca nos conhecimentos e é isso. Aqui eu não vou prolongar muito mais do que isso. Deixa eu finalizar com o meu café. Já deve estar frio, né? Dá um pouquinho. Mas tudo bem. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, clica aqui no botãozinho embaixo do joinha. Comenta aqui embaixo se você gostou. Comenta também se você quer aprender sobre realismo, hiperrealismo, simbolismo, uma arte mais abstrata, para que eu faça um vídeo completão te explicando isso. Lembrando também que eu tenho os meus cursos. Todos os links estão aqui embaixo. Só você clicar aqui embaixo e adquirir. Tem cursos bem baratinhos, tem cursos mais caros, mas todos a gente feitos com bastante carinho para você. E se você quiser ter um contato mais perto comigo, tem minha assessoria, onde que eu vou estar entrando em contato com você no WhatsApp toda semana, te perguntando, passando exercícios e muito mais. Se você se interessar, clica aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima. Valeu!